aí, meus queridos seres logísticos, estamos transmitindo hoje nosso podcast aqui diretamente da Fenatran e eu estou com uma parceria maravilhosa aqui, que é a Fernanda, que ela é head de comercial da Fenatran, da Fretebras, e nós vamos falar aqui hoje um conteúdo bem importante para vocês, que é basicamente assim, que inovações nós estamos vendo através da Fenatran, como uma feira como um todo, e que, cara, é impressionante. Nós estávamos comentando aqui, né, Fernanda, nos bastidores aqui, o que nós estamos achando e tal, aquela coisa, antes de aquecimento, mas eu vou dar o meu depoimento. Eu venho nessa feira há muitos anos, eu nem quero contar quantos, e é muito evidente assim, a transformação digital que está sofrendo o setor do transporte, e que é aquele setor que sempre foi considerado um setor tradicional, digamos assim, né? Caminhão, parará, era isso. Cara, esse mundo morreu. Nós estamos vendo agora gestão de dados, nós estamos falando de telemetrias, nós estamos falando de inteligência artificial aplicada na informação para ajudar na tomada de decisão, nós estamos vendo outro tipo de combustível. Aqui na frente do stand da Fretebras, caminhão elétrico, né? Isso aí. Caminhão a gás, buscando outras formas de... Então são coisas que a gente está vendo aqui na vida real e que realmente, a mim pelo menos, chama a atenção e mostra e destaca aquilo que eu falo muito no canal, que é impressionante como está importante hoje digitalizar o ser logístico. E aí, agora incluindo inclusive o caminhoneiro, né, as transportadoras, essa cadeia aí do transporte. E eu então estou aqui com a Fernanda, que é a head de gestão comercial aqui da Fretebras. E Fernanda, te apresenta aí para o público. Bom, eu sou a Fernanda Monerá, sou diretora comercial aqui da Fretebras. Essa é a nossa terceira Fenatran, então para a gente também, a gente está vendo essa evolução, e nós somos uma empresa de tecnologia, então para a gente é muito gratificante ver esse caminho vindo para a parte de digitalização, de transformação digital, e a gente está bem empolgado aí, a gente trouxe várias novidades aqui na Fenatran para mostrar para os nossos clientes. E é interessante, sim, porque o setor ele não é um setor digitalizado, não, né? Não. Só que o que acontece? Aí eu quero fazer um parêntese, né? Quando eu olho o caminhoneiro, ele não é muito digitalizado. Mas eu acho que o transporte foi um dos primeiros setores da logística a se tornar 4.0. Porque o caminhão é rastreável, ele tem telemetria, há muitos anos isso já. Sim. A telemetria em veículos tem muitos anos, eu nem sei quantos, mas é muitos anos. Rastreamento, então, com certeza mais de 10 anos. E coisas que não tinha na logística em geral, mas já tinha no caminhão. Então, a digitalização do caminhão já começou há muito mais tempo, inclusive, do que dentro do armazém ou na cadeia de suprimentos, etc. Sim. Só que o caminhoneiro sempre foi o cara que ficou menos marginal a isso, né? E vocês vieram com soluções para ele. Exatamente. Né? Para ele, digitalizando ele. Até não está muito isso dentro do nosso roteiro, mas como um aquecimento aqui. Sim. Como é que vocês têm visto essa jornada, assim? Bom, acho que primeiro, assim, quando a gente fala da questão da digitalização do transporte, todos os exemplos que você trouxe está muito voltado para uma questão ali muito de necessidade por segurança, né? Então, você botar um rastreador, você botar uma telemetria, sempre teve muito ligado à segurança. O que a gente começa a ver um pouco mais de mudança em relação a isso é botar mais inteligência e captura de dados, que depois a gente pode falar um pouco mais desse movimento de digitalização das transportadoras e da logística em si. Do caminhoneiro, fato, ele é um elo da cadeia que ele tem baixa digitalização, né? A Fretebras hoje, ela é o principal aplicativo. A gente tem 900 mil caminhoneiros com o aplicativo da Fretebras no celular deles. Tá? 900 mil caminhoneiros autônomos, né? Então, a nossa estimativa é que a gente tem aí próximo de 80% dos caminhoneiros autônomos do Brasil tem um aplicativo da Fretebras. 80%? 80%. Meu Deus! É a nossa estimativa. E quando a gente olha, e como é que é esse movimento, né? A gente vê de uma forma muito clara o movimento da digitalização do caminhoneiro diretamente relacionado ao smartphone. Então, no momento aonde, e aí teve um momento ali importante da Fretebras de estar preparada para capturar esse momento de digitalização do caminhoneiro, quando ele passa a ter o smartphone, muito, muito bacana. A Fretebras é uma marca que está no mercado há mais de 15 anos. Tem 16 anos, especificamente, a Fretebras. 16 anos 16 cara, anos. não tinha noção. Sim, 16 anos. Então, ela é aquela marca que o caminhoneiro já está ouvindo há bastante tempo, né? Mas tem um momentum perfeito de digitalizar, que é justamente quando teve o boom do smartphone para esse profissional que é o caminhoneiro autônomo. E a partir daquele momento, ele começa,
já a se ambientar com uma digitalização, de ter um celular na mão, uma internet, um WhatsApp, a Fretebras está lá dentro, e aí ele começa a ver a vantagem de usar ali a digitalização em prol dele, né? Ele poder estar parado num posto, né? Não precisar se deslocar para uma outra parada de caminhoneiro, 100, 200 quilômetros para achar um frete, ele da onde ele está descansando, ele está no celular, zapeando ali, procurando o frete dele, né? Então, é uma marca que está há bastante tempo no mercado, então tem uma credibilidade muito grande com os caminhoneiros, e teve esse momento muito importante ali, de estar no momento que ele começa a usar o smartphone e ver valor nisso, sabe? Sim, porque tu tá contando essa jornada e eu me lembro muito do Thales, do GS4, sabe? Que ele foi do Easy Taxi. Sim. E que ele teve um paradigma que isso lá atrás, assim, 10, 15 anos atrás, a galera nem tinha smartphone. Smartphone, exatamente. Então como é que vai botar uma funcionalidade para digitalizar o cara sem smartphone? Exatamente. E aí agora, com o advento do WhatsApp também, né, eu acho que isso tem facilitado, de certa forma, a necessidade de digitalizar. Então, pelo que tu está me falando hoje, esse paradigma já está vencido. Não, super, assim, é fato que a gente ainda tem, e aí quando a gente fala de caminhoneiros em si, a gente tem uma faixa etária um pouco maior de caminhoneiros, né? Inclusive, quando a gente senta com as transportadoras, principalmente para discutir, uma preocupação muito grande do setor é o envelhecimento desses profissionais, né? Mas aí a gente tem alguns que tem uma dificuldade, tem uma barreira mesmo ali de conseguir usar o celular da melhor forma, mas é a minoria, tá? Porque é isso. O WhatsApp hoje está na vida do brasileiro. Então ele fala com a esposa dele, com os filhos dele, com os amigos dele através do WhatsApp, né? Então, bem ou mal ali, digitar, saber, né, mexer no smartphone já é uma realidade. Então hoje, fato que está extremamente penetrado. Tem uma camada ainda com dificuldade? Tem, tá? Mas é a menor parte hoje. Imagino que sim. E Fernanda, assim, vocês aqui participando da feira, inclusive tem uma barulheira em volta que a galera é super animada, porque tem sido uma feira assim de público maravilhosa, né? Qualificação dos leads, eu vejo, eu participo de muitos stands, né? E eu vejo a galera super animada, com o momento que nós estamos na logística. Qual é a tua percepção assim da feira? O que tu enxergou de novidades? O que tu viu na tua perspectiva assim? A Fenatran é uma feira muito boa para fazer negócios, né? Então, a gente realmente sentiu esse ano muito animado, né? Só para traduzir isso, porque às vezes tem galera que está nos assistindo que talvez nunca tenha vindo numa Fenatran. E é legal, cara, me conta isso. Porque a galera tem muito caminhão, né? Tem muitos expositores de caminhão e tal. Então a galera vai fazendo as vendas e vão metendo a buzina nos caminhões, no caminhão, né? Exatamente. E na Vamos, que também é nosso parceiro, eles não estão vendendo caminhão lá, mas eles estão fechando alugam, contrato. fecham os contratos. E quando eles fecham o contrato, eles têm um lugar lá para apertar. Legal. Que simula a buzina do caminhão. Bacana. Cara, é um estrondo. Então, porra, é super animador, clima, né? Exatamente. Exatamente. Eu me arrepio, eu entro no clima, tá ligado? Não, isso é muito bacana. Então, é uma feira para fazer negócios, é isso, mas vender um caminhão. Aqui a gente também está recebendo muitas transportadoras e fechando contratos com eles também, entendeu? Então, é uma feira muito pujante para fazer negócios. E esse ano, em comparação a 2 anos atrás, isso também da Feira é legal, né? Que ela é de 2 em 2 anos, né? Então, tem um fator aí também de uma certa raridade, né? Você fica numa expectativa de escassez, exatamente. Você fica numa expectativa de chegar ao ano da Fenatran, porque efetivamente você sabe que vai ser especial. E esse ano eu tô sentindo muito agitado o mercado, assim, muito agitado. Eu vejo a gente aqui na Fretebras mesmo, a gente recebeu não só clientes vindo querendo ver as novidades que a gente trouxe, como muita gente querendo digitalizar o seu processo, querendo entender, olha, eu já tinha ouvido falar da Fretebras, mas agora eu quero saber mais, eu quero saber o que vocês fazem para poder me ajudar, sabe? Então, um interesse muito grande na questão de tecnologia. E aí, juntando com o seu ponto, do que a gente está vendo aqui na Fenatran como um todo, né? E aí eu vou vou ser repetitiva com o setor, que eu tenho a mesma percepção, né? É muito uma questão de digitalização, uso de dados, então a gente vê mesmo uso de dados de forma inteligente, né? Aplicado aí com inteligência artificial, machine learning, então começar a colocar isso em pró do transporte mesmo, né? A gente vê bastante isso, e sustentabilidade, né? Seja através do tipo de combustível que você usa, seja através de como você está conseguindo zerar a sua pegada de carbono, seja aqui, como você mesmo falou, o caminhão na nossa frente, 100% elétrico, o caminhão. Aquela traquinana toda, 100% carregando elétrica. 30 toneladas atrás, elétrico, né? Elétrico. É um negócio assim,
Exatamente. E esse ano a Fenatran aumentou também o espaço físico, né? Ela expandiu em relação a 2 anos atrás, né? Então é isso que você vê, mesmo que o mercado está muito aquecido em relação a isso, sim. E essa expansão é curiosa, não sei se tu te ligou, né? Mas eles botaram até praça de alimentação, não tinha lugar, botaram do lado de fora. Do lado de fora. Inclusive, esse lugar que a gente está aqui hoje, né? Esse era a praça de alimentação do ano passado, tá? Era aqui, era retrasado, era aqui. Então, realmente aumentou, né? E aí você vê o interesse, se você prestar atenção também nos estandes aqui em volta, muitos chineses. Então, você vê também o mercado exterior muito interessado no mercado de transporte aqui brasileiro. Então, vários fatores, né? A expansão e tal, mas tu também nota, assim, principalmente do público também crescendo e, cara, são 5 dias de feira. Eu acho que é a mais extensa feira do setor de logística, transporte, supply chain que a gente tem no ano. Sim, eu acho que é a mais completa, assim, né? Porque você fala praticamente da cadeia inteira, né? Enfim, Sim, tem galera de WMS aí, sistemas de gestão de transporte. Tudo. Você tá vendendo desde um caminhão até um software. Exatamente. Tem tudo aqui, você tá falando de tudo. Geralmente, a gente até falou assim, segunda-feira vai ser um dia mais tranquilo, é bom que a gente sente a feira. Segunda-feira o negócio já tava aqui pegando, entendeu? Muita gente, sim. E segunda, terça, ontem, hoje a expectativa é ser o dia mais agitado ainda. Então vamos ver o que vai vir. Cara, e segunda-feira pra mim, eu perdi o avião segunda-feira pra vir pra cá. Consegui, eu fiz força pra perder a porra do avião, cara. E assim, vamos dizer que também São Pedro não ajudou muito a Fenatran esse ano, né? Porque tá chovendo em São Paulo todos os dias, né? Então, o trânsito é judia da gente. Judia. Inclusive, nós estamos no ar aqui na terça-feira, nós estamos gravando aqui durante a Fenatran, então vai no ar semana que vem, na terça-feira, no canal do Ser Logístico, e tem uns stories que eu fiz lá no @ do Ser Logístico, @serlogístico_oficial, mostrando justamente um pouco do que a Fernanda falou, assim, da Fretbras, que a gente fez um conteúdo mostrando ali uma nova funcionalidade, só para vocês terem uma ideia, é um conteúdo bem, só para mostrar mesmo, para vocês terem ideia, que eu achei, cara, eu já fui executivo na área de logística, porque eu sou velho, então eu já fiz de tudo essa parada, né? Certo. Já carreguei caminhão, né? Essa é uma das poucas vantagens de ser velho, é que tu já fez muita coisa na vida. E eu fico me lembrando, quando eu fui gestor de transporte, e eu já tive essa função, se eu tivesse essa funcionalidade que vocês mostraram para mim aqui, eu ia bombar. Porque sempre a pergunta era, cara, como é que está o nosso frete? Porque a área comercial, comentem aqui para mim se vocês não sofrem essa pressão. A área comercial, ela vai lá e diz assim, não, o frete que esses caras aí estão comprando é muito caro. O frete está caro. Sim. É a primeira coisa que e aí é o seguinte, eles vão botar a culpa da venda nos caras que da operação, frete. Sim. Lá no transporte, os coitados lá levam a culpa. Exatamente. Por causa do preço do frete. Fechou. Que é, sei lá, 2, 3, 4% da operação toda. Sim. E a gente às vezes não tem como se defender, porque daí tu tem que buscar. Não, onde é que o cara corre? Pra onde o cara corre? Não tem. Aí, cara, tu me mostrou aquilo. Eu me apaixonei, fiquei. Pô, eu quero essa parada aqui pra nós usar no dia a dia lá na consultoria. Que deem uma olhada nesse conteúdo ali no Instagram. E na quinta-feira, Fernanda, vai sair o vídeo aqui da feira. Legal. E que vai mostrar também essa funcionalidade. Bacana. Quer falar um pouquinho sobre isso? Claro, sim. Eu não sei o quanto também o pessoal entende o que é a Fretbras, né? Talvez seria legal a gente falar e, enfim, e aí eu explico um pouco a questão dos dados. Então, a Fretbras, ela é o terceiro maior marketplace de transporte de carga do mundo, né? Então, a gente com certeza é o maior da América Latina. A gente só é menor que o marketplace chinês e que o marketplace americano, tá? Como eu disse, a Fretbras tem 16 anos de mercado, então a gente tem uma base muito, muito forte. Né? Uma potência a nossa base. De um lado a gente tem esses 900 mil caminhoneiros. Deixa eu traduzir isso, Fernanda, Sim. Porque às vezes para ti é muito óbvio, mas sim, à vontade. Eventualmente para mim ou para o Ser Logístico não é. Então tu imagina o seguinte, 800 mil caminhoneiros, 800 mil empresas negociando ali frete todos os dias por 15 anos. Isso. Olha o manancial de informação que esses caras têm lá dentro. De preço, de real por quilômetro, de frete por tonelada, de viagem, de segurança, de rota, de histórico do caminhoneiro. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. É informação que não acaba mais. Exatamente. A gente tem uma média hoje de 55 mil fretes sendo publicados todo dia.
Dia? Dia. Então, assim, 55 mil ofertas. Ofertas de frete novas, frete sendo publicadas por por dia. Em setembro, se eu não me engano foi setembro, a gente bateu um recorde que a gente bateu mais de 1.200.000 fretes que foram publicados na nossa plataforma em setembro desse ano. Num mês inteiro. Num mês inteiro. Então, assim, é muita informação. Que informação que a gente tem ali? A gente tem a informação de origem e destino, ou seja, o que tá, onde está acontecendo o tráfego, o fluxo. Eu tenho a informação de onde o caminhoneiro está. Então, como eu disse, com o caminhoneiro, a gente trabalha com um aplicativo que está no celular dele. Então, quando ele está usando o nosso aplicativo, eu sei onde ele está, né? Então, eu sei onde está o movimento, a geolocalização. Então, eu sei o movimento ali, no momento que ele está usando o aplicativo, eu consigo saber onde ele está. Isso é uma informação também muito válida. E a gente sabe quanto está sendo ofertado aquele frete para o autônomo. Então, a gente não tem a precificação ainda. A gente não tem a precificação final do frete. A gente tem a precificação do autônomo. Só que esse autônomo hoje pode chegar a 80% do custo do frete. O valor que você paga para o autônomo. Então, você tem ali uma proxy muito, muito boa de um valor de frete para negociar. E aí, enfim, né, nosso primeiro grande negócio foi fazer o que a gente chama do match. O encontro da carga com o caminhoneiro autônomo. A nossa plataforma, o core dela é funcionar exatamente isso, tá? E o que a gente foi vendo também com o tempo, conversando com os clientes? Muita carência de inteligência, de organização de dados. Porque se você pegar uma transportadora, a gente lida com transportadores que estão 20, 30 anos no mercado. Sim. Se eles tivessem um mínimo de organização também de histórico, é uma puta base que eles têm, certo? Só que aí falta muito, às vezes, o profissional correto dentro da transportadora, que entenda de dados, consegue processar, minerar, qualificar, enriquecer. Então, a gente tem isso tudo. Então, a gente plugou, na verdade, a plataforma que você está falando, que a gente chama de frete dados, que ela é uma camada analítica plugada no nosso banco de dados, e que traz essa informação de uma forma muito mais digestiva, digerível ali pro... Não, cara, forma gráfica. Pro usador, exatamente. Bem simples, bem óbvia, sabe? Exatamente. Eu achei a interface... Fácil, né? Eu entendi na hora ali o troço, entendeu? Exatamente. Muito, muito legal. E aí a gente consegue mostrar esse histórico. Então, olha, dessa origem, destino... Por tipo de caminhão, por tipo de carroceria, a gente consegue passar o histórico dos últimos 12 meses de como está a precificação dessa rota. E ali você pode brincar e ficar brincando o dia inteiro, fazendo precificação ali, né? Então isso... E o brincar é minerando informações que... Cara, a primeira pergunta que eu fiz, juro por Deus... Eu perguntei ao Fernanda, isso aqui tá dentro do pacote da Fretebras ou você está cobrando a parte? Porque isso aí, cara, vale ouro. Sim. Literalmente vale ouro. Porque, cara, eles têm a informação assim, ó. Não é só a questão de tu ofertar o teu frete, mas também tem fluxo de caminhoneiros ali. Exatamente. Eu tenho 2 ou 3 ou 5 ofertantes de frete, mas não tem o caminhoneiro, tá dando match. Isso, exatamente. Né? Ou não, porque dependendo, não tem caminhoneiro naquela região ali e tal. Exatamente. Então, tudo isso, eles inclusive sabem o rate, a fração que é, exatamente. Né, de ofertantes versus caminhoneiros. Exatamente. Batendo. A gente fala muito desse equilíbrio como liquidez. Então, eu preciso ter carga e preciso ter caminhoneiro. Então, se isso aqui está desbalanceado, eu tenho uma liquidez desbalanceada. E aí, oferta e demanda. É a regra básica do mercado. Tenho muito caminhoneiro, tenho pouca carga, o caminhoneiro vai topar carregar por um preço menor porque ele está disputando por menos carga. E o contrário é verdade. Tenho menos caminhoneiro e muita carga, cara, não adianta. Ali você como transportador, você vai ter que entender que você não vai poder, você vai ter que negociar muito bem esse preço para você conseguir embarcar. Então a gente consegue dar, pela volumetria de dados que a gente tem aqui dentro, a gente consegue dar esse termômetro. Eu digo que é o dedo no pulso do mercado, do que está acontecendo naquela região nesse momento, para você poder negociar melhor os seus fretes. E o legal que, assim, ele já mostra, eu vou deixar o pessoal curioso. Sim. Vocês têm que ver o vídeo depois na quinta-feira lá para entender direitinho. E ele mostra a sazonalidade histórica dos últimos 12 meses e como é que está o meu frete em relação ao benchmark. Isso. E tu já entende a sazonalidade, porque eu simulei ali, assim, baseado... Eu peguei um exemplo aleatório ali, tá ligado? E mesmo assim mostrou sazonalidade no frete. Então, porra, quanto vale eu saber que existe uma sazonalidade, que daqui a pouco eu posso fazer um contrato especial para aquele período, sabendo o pico, sabendo o vale e poder monitorar isso e principalmente como é que o mercado está pagando. E no meu exemplo, o preço que eu estava pagando estava mais caro que o mercado. É interessante, né? Ou vou te falar, ontem eu recebi aqui um embarcador, não vou falar o nome
uma das principais indústrias assim, brasileiras, gigantes. Era uma pessoa de logística e veio aqui para conhecer a Fretebras, porque ele trouxe o ponto de que muita transportadora usa a Fretebras e ele queria conhecer, entender nossas camadas de segurança, para entender como funcionava. Eu falei assim, ótimo, né? Uma excelente oportunidade. Comecei a mostrar tudo, entrei no Frete Dados. Na mesma hora, ele pegou o celular dele e abriu as cotações dele. E ele foi aprovar. Você acredita? Ele foi aprovar. Já vou aprovar aqui agora, esse preço tá ótimo. E ele saiu aprovando na hora no celular. Então, assim, realmente tem um valor muito grande então, para tomar decisão na hora. Por isso que eu fiz aquela pergunta ali pra ti. Cara, você... Eu não devia nem falar isso. Mas, cara, você tinha que cobrar separado isso aí, cara. Porque é muito valor. Mas vou te falar uma questão, assim, hoje, esse plano, o Frete Dados, ele tá num plano nosso que a gente chama de um plano premium, que é um plano mais top. E porque a gente até pensou, né, em vender separado, mas tem uma questão de educação do mercado também, tá, Chique? Então, assim, quando a gente vai para as transportadoras, como eu disse, são poucas as que estão preparadas, inclusive, para digerir os dados, tá? Para olhar e fazer análise e tomar decisão. Então, a gente precisa de uma questão de educação. Então, para a gente é muito mais interessante colocar no plano, educar ele a usar os dados, para ele tomar melhores decisões, porque no final a relação é sempre ganha-ganha. Eu quero que a transportadora ganhe dinheiro, tenha sucesso, cresça bastante, porque isso é sucesso para a gente também. Então, a gente botou justamente dentro do plano para não ter uma barreira de, eu vou comprar, será que alguém vai usar? E a gente tem algumas barreiras dentro mesmo. A pessoa não está acostumada. Como eu disse, o próprio profissional do outro lado, às vezes, não sabe fazer análise de dados. A gente vê isso no mercado como um todo, certo? Às vezes, os profissionais de análise de dados estão sendo cada vez mais requisitados, porque tem, às vezes, um gap analítico. Sem dúvida. Cara, desculpa, eu preciso cristalizar isso que você está falando. Porque isso é uma puta oportunidade. Porque eu venho falando muito assim, Fernanda, tipo, cara, o ser logístico, ele teve aquela época de carregar caminhão, tá ligado? Trabalho de repetição. Sim, sim. E esse trabalho de repetição está sendo substituído por tecnologias. Perfeito. Ou de automação, robótica, inteligência artificial, seja lá o que for. Alguma automação, alguma tecnologia está obsoletando esse trabalho de repetição. Sim. Então, onde está agregando valor é no trabalho de inovação. E tu mencionou aqui o analista, o cara que, sei lá, ficava conferindo a tabela de frete, tá ligado? Esse cara tá obsoleto. Exatamente. Onde que a gente precisa de gente? Na análise da informação. Exatamente. Na análise dos dados que a Fretebras, por exemplo, providencia ou gera, porque tem que ter o cara olhando para saber como é que estão. Isso aí. Porque ele ainda não faz esse trabalho, total, né? Ainda. Total. E aí o que a gente conversa com os clientes, né? Então é uma via de mão dupla, assim. Muitos que a gente conversa com os gerentes, com diretores de logística, eles olham a ferramenta, ficam encantados e eles pedem nossa ajuda para implantar. Então vem, treina meu time. Ele fala assim, cara, perfeito. A gente faz um treinamento, o pessoal saber usar, faz o acompanhamento. Mas tem a outra via também, que é justamente ter esta cobrança que a gente chama de top-down, da liderança para baixo. Tá usando? Também, você precificou aqui um bid. Você usou o Frete Dados? Você viu o seu melhor? Pô, essa rota aqui está com a margem muito ruim. Vai lá no Frete Dados, vê se a gente tem oportunidade. Então tem que ter essa via de mão dupla. A gente tem que treinar a base, todo mundo saber usar, mas também tem que ter essa questão da liderança. Mas o Frete Dados ali, ele é dedo duro. Ele é dedo duro. Porque, cara, ele já botou ali, tem um ofensor aqui. Cara, vocês têm que ver. Já largou, aqui, os ofensores estão aqui. Sim. Porra, Eu lembro uma apresentação que a gente fez do Frete Dados para uns clientes nossos bem grandes, um grupo lá do Nordeste. E o gerente de logística, né? No que a gente apresentou, a gente falava, você está perdendo tantos reais, né? Ele falou assim, Fernanda, né? Maneira nessa frase aí, né? Essa frase dói, né? E, tipo, você tá me dedurando, né? Fala, tipo assim, você tem uma oportunidade, né? Bota de uma outra forma, né? Potencial. Porque você tem um potencial, porque é justamente isso. Ele é um dedo duro ali da performance, né? De oportunidade mesmo. Não, eu digo dedo duro pela simplicidade. Sim, sim. Porque, cara, na boa, a genialidade tá na simplicidade. Sim. Ali na primeira tela, ele já, aqui, cara, tá vermelhinho, bicho. Sim. Tem uma oportunidade ali. Sim. Muito legal. E isso que vocês estão ofertando, estão desenvolvendo, estão trabalhando, se desenvolvendo, eu notei em várias outras empresas. Então, o que eu estou enxergando assim, Fernando? Eu quero ver a tua opinião sobre isso. Que essa parada que a gente ouve falar assim, o novo petróleo é o dado. Mas ela é meio gasosa. Eu nunca consegui tangibilizar tanto essa expressão quanto eu tenho sido aqui nessa feira. Sim. Porque é onde eu tô vendo empresas largando justamente, cara, o que tu faz? Não, aqui eu tenho uma análise de dados, mas na verdade, a empresa é tipo assim, um sistema de gestão de frota, por exemplo.
E eles, não, é análise de dados. Por quê? Porque o sistema de frota, tem muita gente que tem. Exatamente, sim. Agora, quem tem a inteligência artificial aplicada para te dar uma informação já mais mastigadinha, aí já começa a criar diferencial competitivo, que é o exemplo que eu acho que tu tá dando aqui. Não, exatamente. E é isso que eu estava falando um pouco lá na sua primeira pergunta, né? Fato que a digitalização do transporte já é antiga, mas com uma iniciativa muito mais de segurança. Eu vou monitorar o caminhão para não ser roubado. Sim. Eu vou colocar telemetria para não ser roubado, o cara não dormir e ter um acidente. Do caminhão, exatamente. O cara tá seguindo o caminho certo. E aí você vai para uma próxima etapa, que é justamente pegar todos esses dados e você fazer cruzamentos, né? Então, não só eu vou rastrear o caminhão e fazer telemetria dessa viagem para eu garantir a segurança, mas, cara, eu sei que esse motorista para esse caminhão dá mais certo para essa rota, eu tenho uma melhor otimização, né? As melhores paradas que eu posso ter aqui nessa rota são essas, porque otimizam mais o caminho. Então, você consegue cruzar e gerar muito mais inteligência e eficiência, né? E eu vejo claramente que é o momento que a gente está agora. Isso vai puxar muito o mercado. Mas, como eu disse, assim, falando do mundo de transportadoras, tá? Que é o que a gente se relaciona mais. Nem todos estão 100% preparados, né? Então, eu acho que ainda vai vir uma onda muito grande, assim, mas de preparado forçar. Em termos de educação, assim, tu diz? Em termos de educação e prioridade, assim. E aí tem de tudo, né? A gente tem desde transportadoras muito pequenininhas, que não tem frota e estão se... Agentes. Agente e que viram oportunidade até de ir para o mercado porque existe a Fretebras. Então, assim, poxa, eu consigo começar uma transportadora aqui porque tem um aplicativo, tem aqui uma plataforma... Ele empreende através da tua plataforma. Sim, porque ele sabe que uma transportadora hoje que inicia no mercado, ela entrando na Fretebras, ela começa a ter acesso a por mês, dos 900 mil caminhoneiros que a gente tem, 250 mil são ativos todo mês. Todo mês eles estão logando e procurando alguma coisa. Então você imagina, tu começa uma transportadora agora, cara, aqui na Fretebras você já tem 250 mil caminhoneiros potenciais para embarcar para você. Isso, se você pensasse muitos anos atrás, você ia ter que estar numa parada de caminhão, você ia ter, né, você ia ter que ter agenciadores, filiais espalhados para você conseguir atender. Então hoje a gente tem desde esse cara pequenininho que está iniciando até as maiores transportadoras, inclusive frotistas, que estão aqui com a gente na Fretebras. Então a gente tem um leque muito grande de transportadores. Então a gente tem maturidades diferentes. Então às vezes a gente senta com clientes que eles já estão digitalizando, eles estão fazendo aplicativos para acompanhar, tem uma área de digitalização, tem devs dentro da estrutura e você conversa com outras transportadoras quanto menores que não estão muito preparadas, têm interesse, mas nem sabe como fazer, né? Então você tem essa diferença no mercado também pelo tamanho da transportadora. Entendi. Porque é muito legal, não sei se quem me acompanha aqui já deve ter visto, né, que a gente fez 2 aulas já com a Fretebras, né? E eu tenho muito orgulho disso porque quando tu fala em educar o mercado, quando tu fala em ajudar, tá muito ligado com o nosso mote, né? Que é levar o patamar da logística através da educação. Que a gente vê claramente que quanto mais educado o público tiver, melhor ele vai estar preparado para usar essas funcionalidades e ver que essas funcionalidades são para ajudar o cara. Isso aí. Né? Isso aí. Então, é muito legal. Inclusive, hoje mesmo a gente vai fazer uma palestrinha aqui, vamos falar sobre a precificação estratégica, né? Que é outro assunto também que dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. Não, só sobre isso, fato. Porque até, da mesma forma que a gente tá falando de dados, quando a gente vai para a parte financeira, também é uma mesma dor, né? Tem muito cliente que ele sabe ali no final do mês se está dando lucro ou prejuízo, mas ele não consegue talvez entrar num nível de que rota está me dando lucro, que rota está me dando prejuízo, que cliente está me dando lucro, que cliente está me dando prejuízo. Ontem eu estava com um cliente aqui discutindo um pouco estratégias e ele falando, cara, agora na virada do ano eu vou fazer uma análise e eu vou demitir clientes. Porque não está dando lucro, entendeu? Então, mas parar e fazer essa análise, às vezes a pessoa não tem tempo e nem sabe, às vezes, como fazer, né? Então, é super importante a questão da precificação, cálculo de margem, ajudar a trazer mais clareza mesmo para esse empresário poder tomar melhores decisões. E ter longevidade, né? Porque o que a gente vê no transporte, muito forte isso, né? O cara entra animadão e tal, começa a trabalhar e ele se empolga com o faturamento, né? Ele vai se empolgando com o faturamento, tô faturando um monte e tal, e esquece de olhar que faturamento não paga conta. Não. Que paga conta é margem. Exatamente. Né? E aí ele se empolga em faturar e não em ganhar dinheiro. Né? E é um mercado muito delicado, né? Porque o faturamento é alto, a margem é apertada. Você tem uma questão de descasamento de custo e recebimento.
né, na maioria dos casos. Sim, que é uma questão num custo financeiro daí, né? Custo, você de entrada, né, dependendo, se você estiver transportando para grandes indústrias, você de entrada no D0, né, no primeiro dia, você está colocando todo o custo do seu bolso À vista. à vista, certo? Para você receber 30, 60 ou 90 dias esse dinheiro. Que louco, né? Se nesse meio tempo um caminhão seu sofre qualquer tipo de sinistro, alguma coisa, se você não tem um fluxo de caixa muito redondinho, né? Você quebra. Muito fácil. É E fácil. você pode estar faturando muito bem. Mas às vezes 2 derrapadas seguidas pode quebrar uma transportadora. Não, eu vou falar o que a gente prega, né? Aham. Porque crescer, ele drena o caixa. Porque, tu entende? Quanto mais eu for crescer a minha empresa, se tu tá lá num fluxo normal de faturamento, tu tá redondinho. Agora, se começou a crescer, vai drenar o caixa. Sim. E aí, se tu não tiver planejado financeiramente para fazer isso, e que a maioria não está. Não está. Porque ele acaba usando capital de giro assim, de emergencial, que são taxas mais Sim. altas, Sim, sim. e se empolga, e o banco no início te dá mais limite. Sim. E quando tu vê, cara, tu tá trabalhando é pro banco, não é pra ti. Pra ti, né? exatamente. A gente até, baseado nisso, a gente tá com um produto que chama frete pós-pago, que é justamente a gente começou a ver aonde a gente consegue ajudar nessa questão da margem ali do nosso cliente, né? É justamente no pagamento do autônomo, que é o momento da jornada que a Fretebras está. Então, a gente, conhecendo a empresa, conhecendo esse caminhoneiro, o que a gente está fazendo é justamente apoiando eles no pagamento do autônomo. Então, a gente paga esse autônomo, né, faz um frete pós-pago, né, a gente paga, e essa transportadora pode pagar para a gente até 45 dias depois. E muitos clientes têm usado esse serviço justamente para expandir. Então, assim, cara, eu tenho oportunidade, eu quero expandir, mas eu tenho medo. Porque, afinal de contas, se eu for com o caixa que eu tenho agora, qualquer deslize, eu posso, né, ter uma história triste. E a gente entra justamente apoiando e dando mais segurança. Pode expandir, eu te dou 45 dias para pagar, e aí ele tem esse fôlego para conseguir expandir a operação dele, sabe? Sim, e provavelmente a taxa bancária, é nível bancário ou vocês têm uma taxa melhor? A gente consegue, dependendo do cliente, aí é a análise de crédito. Se a galera do crédito lá tem as análises deles, mas como a gente tem uma plataforma, um ecossistema, e eu tenho um cliente que estão comigo há mais de 10 anos. Sim, tu conhece bem o cara, Conheço o cliente, exatamente. Então, a gente tem conseguido, em determinadas situações, ser bem mais competitivo que banco, por exemplo. Justamente porque tu conhece o histórico Exatamente. do cara. Do cara, e eu sei que ele tá pagando um caminhoneiro também, que eu tenho histórico do outro lado, entendeu? Sim. Então, isso coloca a gente numa posição muito diferenciada. Então, até quando você senta com as transportadoras para falar um pouco, para entender como que a gente pode ajudar, a gente nem se coloca num lugar de eu não tô competindo com banco. E tem muita transportadora que a gente senta, meio chique, o cara tá no cheque especial. Então, tô ligado. Tá no cheque especial. Então a gente fala assim, cara, vamos pensar aqui junto. A gente tá falando de cheque especial porque é o... Os juros altíssimos. É o custo de dinheiro mais alto. Mais alto, que exatamente. Existe, né? Tem 300 outras opções mais baratas. Exatamente. E esse é o exemplo do cara que não tá planejado. Não tá planejado. Ele vai na emergência e aí pega o dinheiro mais caro. E é mais fácil, né? Porque o cheque especial tá ali, né? Você pega rápido. É sedutor, né? É sedutor, fato. Mas são juros astronômicos, né? Que normalmente o setor não trabalha com margem que possa pagar esse tipo de custo financeiro, né? Eu nem sei que setor conseguiria pagar então. Tem isso. E num setor que a gente sabe que a margem é mais apertada, menos ainda. Não. Então, são decisões que beira ali numa questão de desespero, de emergência, né? E, a Fretebras está aqui do lado. A gente pode te ajudar nesse momento justamente para você não precisar cair nessas armadilhas, assim. Maravilhoso. E perceba o seguinte, eu particularmente não consigo falar do que eu não acredito, tá ligado? Sim, Eu não sim, consigo. sim. Eu não consigo. E eu vejo assim que as ferramentas que vocês têm trazido têm sempre favorecendo o setor. Ou com a inteligência, ou com formas de fazer mais barato, ou fazendo conexões entre a carga e o freteiro. Isso aí. Sabe? Ajudando o setor de transporte a continuar crescendo. Eu estava no stand da Guerra, de carrocerias, implementos, né? E o pessoal estava me dando umas informações assim sobre o agronegócio. Cara, eu achei fantástico. O Brasil é um país com um potencial gigantesco, né? Absurdo. E o agronegócio é um setor que consome... eu não sei, tu sabe dizer quantos % é agronegócio da Fretebras, por exemplo? Quase 50%. Quantos? Quase 50%. 50%. Então, é isso que nós estamos falando. Aí o que acontece?
A guerra está dizendo o seguinte, ó, não sei se tu sabe essa informação. Até 2030, se espera que a safra agrícola cresça 50%. Não tinha essa estatística, eu vou até anotar. Ou seja, isso dá praticamente 10% ao ano. Não é porque é composto, né? Mas é uns 8, 9% ao ano. Tem frota para carregar isso? Sim. Ou seja, nós vamos precisar... Porque a outra informação que eles estavam nos passando é... Cara, nós ficamos analisando a infraestrutura. O que vai aumentar de estradas? Não tem. O que vai aumentar de ferrovia? Não tem. O que vai aumentar de hidrovia? Não tem. Sim. Nós vamos ter que puxar isso no caminhão. Sim. E como é que nós vamos fazer? Sim. Sabe? Então eles já estão ali articulando e trazendo essa informação, porque a demanda do agronegócio do Brasil, ela vai crescer e crescer de forma assim, constante. Porque o Brasil tem muitos problemas de picos e vales e tal. E isso vai alavancar o setor de forma grande. Isso tudo eu falei para te fazer uma pergunta. Como é que tu está vendo o setor de transporte para os próximos 5 anos? Olha, a gente vê crescimento, sem sombra de dúvida. A gente, de todo ano, como eu disse, em setembro agora a gente teve esse recorde de publicação de frete. Então, a gente vem crescendo todo ano uma média de 15% publicação de frete. Teve anos que chegaram a 20%. Primeiro semestre desse ano, a gente cresceu 14% publicação de frete. Então, assim, a oferta de frete, ela vem crescendo muito. Isso é fato. E o que a gente vê para frente é que isso vai continuar. E principalmente com essa questão de você usar melhor. Tem uma questão de gestão de frota, você tem algumas transportadoras têm as frotas, mas poder usar e expandir também muito com o uso do autônomo, que é onde a Fretebras entra bastante, né? Então, a gente vê um crescimento significativo e principalmente com transportadoras e embarcadores buscando muito mais inteligência e eficiência. E aí a gente, como uma Logtech, como uma empresa de tecnologia, a gente tem um papel crucial aí para apoiar esse crescimento. Quando você me fala que o agro vai crescer aí, tá essa estatística, já lutei aqui, porque pra gente é primordial a gente estar junto com esse crescimento junto do agro. O agro, ele tem uma volumetria muito grande, é uma alta representatividade na Fretebras, porque é utilizado muito autônomo para fazer esse transporte até os portos e tudo mais. Então, pra gente é de total interesse estar junto com esse crescimento e ver e ajudar, na verdade, fomentar ainda mais o crescimento. Então, olha o que, porque no Brasil eu não saberia dizer outro segmento que tu pode cravar assim que vai crescer, né? Porque acho que cravar não. A gente viu esse ano muito construção civil dando uma aumentada quando a gente olha os nossos grandes segmentos, tá? Indústria aumentou também. O agro veio um pouco melhor do que o ano passado, mas não veio no pico. A gente sabe que o agro teve uma questão aí de escoamento, tem muito grão cilado ainda, né, para escoar. A expectativa do ano que vem é que seja um pouco melhor, mas mesmo com o agro sem estar um boom, que no ano passado foi um super boom, a gente cresceu 14% a plataforma. Então, muito puxado construção de civil e indústria. E aí, que essa infraestrutura, porque uma coisa que volta e meia me perguntam isso em entrevistas, etc. Sim. Como é que tu vê a entrevista? Eu sei, a entrevista, como é que tu vê a infraestrutura? Cara, minha resposta é sempre a mesma. Nós, seres logísticos, temos que ter a habilidade, a criatividade de conseguir performar apesar da infraestrutura. Porque, cara, não dá para ficar reclamando da infraestrutura, não dá para ficar falando da infraestrutura. Cara, nós temos que trabalhar com o que tem. E aí é usar inteligência, né, tecnologia, controles, assim, cada vez mais, para poder, e criatividade, porque isso é uma coisa que nós brasileiros somos muito bons. Sim. A gente sempre tem um jeitinho para resolver a parada. Fato. É até demais, às vezes, né? A vida é criatividade demais, né? Mas fato, eu também concordo. Assim, quando a gente fala de infraestrutura, é um desafio. É obviamente um desafio. Assim, quando a gente conversa também com os clientes, muito perguntando sobre a questão, por exemplo, de caminhões autônomos, que a gente sabe que é uma tendência, né? A gente fala, carros autônomos ainda não é uma realidade no dia a dia, mas brevemente vai ser. E daqui a pouco a gente está falando de caminhões. E a primeira pergunta que os clientes falam assim, Fernanda, como que a gente vai botar caminhão autônomo nessa estrada? Eu falei assim, hoje talvez a gente não consiga enxergar, mas em algum momento, na hora que vier, a gente vai ter que pensar nisso, né? Porque é uma tendência de eficiência também em algum momento, sabe? Não, mas eu vou te dizer o seguinte, eu tenho olhado bastante isso, eu viajo muito para fora para ver o que está acontecendo e tal. E, cara, a inteligência artificial, ela vê o buraco, ela vai desviar o buraco, e ele vai acertar exatamente o pneu onde não vai pegar o buraco. O troço é muito louco. E o carro, os veículos autônomos, tipo, já tem muitos funcionando em portos, já tem muitos funcionando em mineradora que não tem asfalto. Sim.
Não tem asfalto, é estrada de chão. Tá lá trabalhando. E, cara, é veículos gigantescos, milhões e milhões de reais de um equipamento daqueles. Sim. Então, porque a minha pergunta tinha a ver com isso agora, que é, dentro desse boom de crescimento do setor de transporte que tu está me mostrando aqui, a gente falou até do agro, e os motoristas? O que a gente entende de motorista? Motorista é sempre uma preocupação quando a gente fala com a transportadora. Então, a gente tem uma estatística legal na Fretebras, a gente coloca até... Acho que são, deixa eu lembrar aqui, acho que são uns 5 mil ou 7 mil novos caminhoneiros na plataforma por mês, tá? 60%... São novos CPFs. Novos CPFs. Pô, 60% cresce. E 60% dos que colocam, até quando o cliente fala assim, caminhoneiros tem problema, eu falo assim, olha, na base da Fretebras, quando eu olho, a gente está estável. Entre entradas e saídas, a gente não tem uma base decrescendo, tá? Então, pra gente, quando eu olho hoje um caminhoneiro que tem um aplicativo da Fretebras, eu não vejo queda. Isso aqui é um corte. Informação importante. Na nossa base não tem queda, tá? É uma base, cresceu muito. A gente pode dizer que nesse último ano está uma base estável, o que já é uma mensagem boa, porque as empresas, de uma forma geral, têm uma preocupação com essa questão da base. Sim. Desses caminhoneiros novos que entram, 60% têm até 40 anos de idade, o que também é uma informação muito boa, porque a gente sabe que tem uma base de caminhoneiros que está envelhecendo 60 mais, né? Então, você vê... Então, esse cara de 40 anos ainda tem 20 anos pela frente. Ainda tem 20 anos pela frente, exatamente. Então, também a gente consegue atrair essa questão. E uma forma que a gente enxerga, como a gente falou, cara, você vai ter uma economia pujante, você vai ter um transporte sendo necessário, você vai ter oferta de trabalho. E a gente entende muito que o mercado de trabalho também é oferta e demanda. A partir do momento que vai precisar desse tipo de profissional, o mercado vai... A Uber, daqui a pouco, deixa de ser Uber e vai puxar carga. O mercado vai se adaptar para isso, né? Os profissionais vão se, né? E por aí vai. Você vê, fazendo um comparativo aqui, né? A gente falava muito de uma crise de desenvolvedores, certo? Há 5 anos atrás. Você começou a ver, curso técnico, Google dando curso de graça online. Chat GPT. Dá-se um jeito, o Chat GPT já chegou aí, já está até trazendo uma outra perspectiva. Então, assim, o mercado vai se adaptar. Então, assim, é algo que tem que ficar atento, é óbvio que tem. Mas, olhando os nossos números, assim, a gente entende que o mercado vai se adaptar para isso, sabe? A demanda vai puxar. Vai puxar, exatamente. Acho que tu matou a charada. Exatamente, a demanda vai puxar. Porque aí... vai ter que se tornar uma carreira mais atrativa, vai ter que se tornar, e aí com mais tecnologia, mais conforto de alguma forma. A gente viu os caminhões aí que está sendo lançado, uma coisa absurda, né? Os caminhões são muito lindos, né? Muito lindos, assim, né? Você vê lá aquelas camas atrás, assim, porque tem que evoluir a carreira, concorda? Tem que evoluir. Não, tem caminhão aqui que é muito mais confortável que o meu carro. Exatamente. É muito legal. E eu tô com o meu time aqui também e tal, e o comentário é esse. Cara, esses caminhões são muito lindos. Muito lindos, muito lindos. Muito legal, muito confortável. Então, assim, e aí, de novo, né? A indústria, de uma forma geral, toda a cadeia, tecnologia e inovação, vai puxar isso de alguma forma. E a carreira vai voltar. Porque se questiona muito, a carreira não é mais atrativa, né? O filho do caminhoneiro, o sobrinho do caminhoneiro, não quer mais ser caminhoneiro. A tendência, de alguma forma, o mercado vai se ajeitar para a carreira voltar a ser atrativa de algum jeito, né? Perfeito. Fernanda, Paulo, informações valiosíssimas. Muito obrigado pelo teu tempo. Imagina. Muito obrigado pela aula aí que tu conseguiu nos dar. Espero que os seres logísticos tenham curtido. Vocês têm que dar like, cara. Vocês têm que interagir comigo aqui nos comentários. É muito importante que vocês nos ajudem com o teu like, com a tua inscrição aqui no canal, com os teus comentários aí, que fomentam, né, a discussão, que é uma discussão super rica, super importante para o futuro. Porque, cara, o limite das empresas está na logística, está no transporte. Já Henry Ford dizia isso lá em 1920, né? Porque não tem a empresa, ela pode ter um produto lindo, ela pode ter um produto maravilhoso, uma solução perfeita. Se isso não chegar no consumidor, ferrou. Fato. E essa cadeia aqui é que nós estamos valorizando aqui numa Fenatran e assim por diante. Sim. Fernanda, tuas últimas palavras aí para os seres logísticos, qual é a tua mensagem aí para os seres logísticos? Posso olhar para a câmera e ler? Sim, pode. E alguma... já divulgar a tua rede social, o Fretebras, o teu LinkedIn, fica à vontade. Legal.
Bom, para quem não conhece a Fretebras, eu convido vocês a acessar nossas redes sociais, o LinkedIn, @Fretebras, conhecer um pouco sobre a nossa tecnologia. Como eu disse aqui, a gente deu uma pincelada nos serviços que a gente tem uma solução completa para o ecossistema aí da jornada do frete. E para quem é nosso cliente, a gente lançou várias novidades. O Frete Dados foi um que a gente falou um pouco aqui, mas tem outras novidades bem quentinhas que estão saindo. Liga pra gente, procura a gente, entra nas nossas redes sociais para saber um pouco mais. Aqui a gente vai gravar, o pessoal já não vai poder vir na Fenatran, senão eu convidar vocês para vir aqui na nossa sala. Verdade. E, cara, parabéns pelo ambiente. Achei o ambiente super descolado, super legal. Né? É legal estar aqui. A galera aí, nós fizemos uma foto ali, a galera super motivada, a galera tá super animadinha. Uma interação muito legal. Eu tive aqui todos os dias, muito legal. Parabéns. Obrigada. De verdade. Obrigada. E, meus queridos Jesus, era isso por hoje. Beijo para todos, até a próxima. Valeu!